Ok, vamos lá. Revisão da Lei Maria da Penha, direto ao que interessa, focando naqueles pontos que caem na prova e que não dá para errar. Bom, para começar, a gente precisa ter a base bem sólida, certo? Ou seja, quem a lei protege, em que situações ela se aplica e qual é a razão de ser dela. Vamos ver isso agora. Olha, a primeira coisa que a gente precisa gravar é que o conceito de violência aqui é bem amplo. O artigo 5º deixa isso muito claro. Não é só uma ação, uma omissão, ou seja, um deixar de fazer por causa do gênero, já pode ser considerado violência. E os danos podem ser de vários tipos: físico, psicológico, sexual, moral ou até patrimonial. Certo. E em que contextos isso se aplica? O artigo 5º, de novo, nos ajuda desenhando 3 cenários principais. Primeiro, o que a lei chama de unidade doméstica, que é basicamente a casa onde as pessoas convivem. Segundo, o ambiente da família, que pode ser por laço de sangue, afinidade, enfim. E o terceiro, que é super importante prestar atenção, em qualquer relação íntima de afeto. E o detalhe aqui é que o agressor e a vítima não precisam morar juntos. E essa questão de não precisar morar junto é tão, mas tão relevante que o STJ teve que criar uma súmula só para isso. A súmula 600 é para cravar de vez. A coabitação não é requisito. Então, muita atenção. Isso é o tipo de detalhe que as bancas adoram cobrar. Agora, aqui vem um pulo do gato, um ponto fundamental. A lei presume a vulnerabilidade da mulher nesse contexto. O que isso quer dizer na prática? Que ela não precisa provar que é vulnerável. A própria situação de violência doméstica e familiar já faz com que a lei parta desse pressuposto para poder agir e proteger. Ok, e quem são as partes nesse processo? Vamos lá. O sujeito passivo, ou seja, a vítima, tem que ser sempre uma mulher. E aqui é bom lembrar que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que mulheres transgênero também estão incluídas. Agora, e o sujeito ativo, o agressor? Aí pode ser tanto homem quanto mulher. A lei não faz essa distinção para o agressor, nem em relação a gênero ou orientação sexual. Beleza, já entendemos a base. Agora vamos entrar nos tipos de violência que a lei reconhece. O artigo 7º traz para a gente 5 formas de violência. Mas, um detalhe crucial. Essa lista não é fechada, tá? É um rol exemplificativo, o que significa que outras formas podem existir. Mas as principais são a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral, que no fundo são os crimes de calúnia, difamação e injúria aplicados nesse contexto específico. Então tá, infelizmente a violência ocorreu. O que a lei faz para proteger a vítima de forma imediata, para ontem? É aí que entram as famosas medidas protetivas de urgência. E o que são essas medidas? São ações bem práticas que o juiz pode determinar para garantir a segurança. Por exemplo, encaminhar a vítima e os filhos para um programa de proteção, garantir que ela possa voltar para casa em segurança depois que o agressor for afastado, ou até mesmo determinar a matrícula dos dependentes numa escola mais próxima, mesmo que não tenha vaga. O foco total é na segurança e na estabilidade da vida da vítima e dos filhos. Mas a lei não para por aí na proteção de urgência. Ela também olha para o futuro da vítima, para a reconstrução da vida dela. E é por isso que existem mecanismos de assistência e de proteção do patrimônio. E essa assistência cobre áreas bem importantes. Por exemplo, se a vítima for servidora pública, ela tem prioridade para ser removida para mudar de local de trabalho. Se trabalhar no setor privado, pode se afastar mantendo o emprego. E claro, um ponto essencial: o acesso à assistência judiciária, normalmente pela Defensoria Pública, é garantido. Agora, atenção para esse número, porque isso despenca em prova. Até 6 meses. Esse é o período máximo que a vítima empregada no setor privado pode se afastar do trabalho e, mesmo assim, manter o seu vínculo de emprego. É um prazo para memorizar, hein? 6 meses. E olha que interessante, o mesmo prazo de até 6 meses vale para outra situação, o auxílio aluguel. O juiz pode determinar que o poder público pague um aluguel para a vítima por até 6 meses. Fica fácil de lembrar, 6 meses para o afastamento do trabalho e 6 meses para o auxílio aluguel. E para proteger o patrimônio da vítima, a lei também tem ferramentas. O juiz pode, por exemplo, determinar a devolução de bens que o agressor pegou, proibir que ele venda ou alugue um imóvel que seja dos dois, ou até suspender procurações que a vítima tenha dado a ele. São medidas para evitar mais um tipo de abuso, o financeiro. Bom, a gente está chegando na parte final, mas que é talvez uma das mais cobradas em provas: os aspectos processuais. É aqui que a gente vê como o tratamento dado pela Lei Maria da Penha é bem diferente. E agora, a pergunta que vale ouro em qualquer concurso:
A Lei dos Juizados Especiais, a famosa Lei 9.099, pode ser aplicada nos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha? A resposta é um grande e sonoro não. E não é uma interpretação, não. Está escrito na lei, no artigo 41. Ele proíbe expressamente. O que isso significa na prática? Significa que não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, ou seja, todos aqueles institutos despenalizadores, mais brandos da Lei 9.099, estão fora de cogitação aqui. E para não ter mais nenhuma discussão sobre o assunto, o STJ foi lá e editou a súmula 536. Basicamente, ela diz a mesma coisa. Suspensão do processo e transação penal não se aplicam em casos da Lei Maria da Penha. A lógica por trás disso é que a lei busca uma proteção muito mais rigorosa e completa para a mulher, e esses benefícios seriam incompatíveis com esse objetivo. Bom, com isso a gente passou pelos pontos essenciais, aqueles que realmente precisam estar na ponta da língua para qualquer prova. Dominar esses detalhes da Lei Maria da Penha vai muito além de garantir uma questão, é entender um dos instrumentos jurídicos de proteção mais importantes que a gente tem. E claro, sempre fica a reflexão, né? Quais são os próximos passos para tornar essa lei ainda mais efetiva e a proteção cada vez mais completa?